Muito bem, estou aqui de novo falando sobre a pandemia. Se você chegou até esse canal e não sabe quem eu sou, você é médium, porque, sei lá, como é que você chegou até aqui? Então, se você não sabe quem eu sou, se vira aí, dá uma procurada no Google, no Facebook, pelo nome do canal, vê os outros vídeos, se vira, cara, não cai não com tudo. Venho aqui, então, para continuar meu desabafo, terapia progressiva aqui sobre a pandemia e seguindo meu plano inevitável de tornar-me imperador do mundo com isso. Só que hoje eu estou precisando de proteção, sabe? A pandemia está grave e a paranoia está alta, então estou invocando todo tipo de proteção possível. Por isso que eu estou aqui convocando a proteção divina, a melhor que eu conheço, e a proteção da ciência também, né? Todos os escudos possíveis. Queria falar com vocês exatamente disso, assim. Que tipo de escudo a gente tem, as escolhas que a gente faz, porque infelizmente a gente não tem controle sobre o vírus, sobre quem ele contagia, quem ele resolve infectar. A gente não tem controle sobre a ação das outras pessoas, mas a gente tem controle sobre as nossas escolhas, como pessoas e como grupo também, por incrível que pareça. Porque o ser humano é um ser social, né? E a gente tem que tentar influenciar o mundo ao nosso redor, principalmente numa hora em que o escudo individual precisa do escudo dos outros. Pois é. Então eu venho falar aqui sobre. Se lembra que no último vídeo, você que me assiste, todos vocês três ou quatro, no último vídeo eu terminei falando que numa pandemia a gente tem que consultar epidemiologistas, a gente tem que consultar infectologistas, sanitaristas, principalmente porque é meio estranho ter que falar isso, né? Porque é eles que entendem do assunto, é eles que têm coisas a nos dizer. Mas, infelizmente, o analfabetismo científico é muito grande e mesmo quem tenta se informar pela ciência recebe tanta informação cruzada, temos até presidentes. E não estou falando do Bolsonaro, não, estou falando do Trump também, o presidente do país mais rico e, em tese, mais culto do mundo, que divulgam remédios na base do interesse político, na base do achismo, e, e certamente isso acaba confundindo a cabeça de todo mundo. A OMS parece estar dizendo A, depois parece estar dizendo B, tem 300 médicos falando sobre tudo e eles aparentemente se contradizem, então as pessoas se sentem inseguras e acabam recorrendo aos deuses e não aos escudos. Como é que a gente se orienta nisso tudo? A gente fica tão confuso. Vale a pena a gente retroceder um pouco, pensar qual foi a última grande pandemia do mundo. Foi lá, todo mundo sabe, 1918, 19, a gripe espanhola. Naquela época, a gente nem sequer sabia o que era um vírus. É meio estranho pensar nisso, que uma epidemia de gripe matou milhões de pessoas, matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais juntas, e o povo vivia numa época em que não se sabia o que era um vírus. Então essa ideia de que a gente está confuso, essa ideia de que a gente está indefeso, a gente esquece do principal. A gente já sabe muita, muita, muita coisa. A gente já sabe, primeiro, o que gera essa doença. Foi questão de semanas, inclusive, para a gente sequenciar o genoma do vírus. Muitas vezes na mídia se repete: ah, é um vírus novo, ninguém sabe nada sobre ele. Besteira! A gente sabe que é um vírus, a gente sabe que é um vírus que infecta o canal, as vias aéreas, a gente sabe que é um vírus que se transmite através de perdigotos, por isso que isso daqui é útil, isso daqui é útil. A gente sabe várias e várias coisas. Mas assim como em todas as atividades humanas, a ciência, ela também precisa que as pessoas saibam utilizar as ferramentas. Opa, não dá certo, né? Tô com sede. A gente saiba utilizar as ferramentas que a gente tem na mão. E confusão é mais do que normal,
porque nós somos humanos. E quando a gente tem que tomar decisões na escala de bilhões de pessoas, são bilhões de cabeças pensando. E a gente acaba se confundindo. Mas nós temos muitos recursos à mão, nós não estamos indefesos. Nós temos que nos orientar, principalmente pelo que as autoridades sanitárias dizem. A gente tem que escutar a OMS, mesmo a OMS sendo falha, porque é o órgão mundial que mais recebe informações. Lembre-se, a OMS não é uma organização de pesquisa, mas ela está sob o foco da comunidade científica mundial. Vamos pegar o último caso que nós tivemos, que é a questão do vírus ser transmitido ou não por vias aéreas. Na verdade, qual é o grande debate? É se a transmissão aérea era só pelas gotículas, os perdigotos, ou também pelos aerossóis que a gente emite, gotículas muito menores e que não seguem a gravidade, em vez de cair em poucos metros, se espalha por dezenas de metros. E aí teve todo um debate científico sobre o quão importante era a transmissão via aerossóis. Ter debates quando um fato científico está ocorrendo é muito, muito normal. Principalmente um fenômeno de escala global. Então, sim, nós temos que ir ajustando o nosso conhecimento à medida em que a pandemia vai se desenrolando. Mas a gente tem que ter a tranquilidade que o básico não se altera. O básico, por exemplo, vamos até lembrar, essa é a primeira pandemia que acontece em economias modernas. Primeira pandemia que atinge para valer o mundo como um todo, nessa economia globalizada, interdependente, hiperconectada, e isso gera uma série de coisas que a gente não tem experiências anteriores, mas a gente sabe, a gente pode não saber dimensionar direito o impacto econômico. Essa crise econômica pandêmica é inédita no mundo, mas a gente sabe como uma pandemia se comporta. Então, nesse grande debate político que acontece em poucas regiões do mundo, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, são poucas as regiões do mundo que tem esse debate entre economia e saúde, é ilusório, porque apesar da gente não conseguir dimensionar o impacto econômico, nós sabemos o impacto que uma quarentena não feita faz. E é o que está acontecendo, inclusive exatamente nesses países. Por que exatamente nos países onde se fez essa dicotomia entre saúde e economia, são os países que estão indo pior no combate à pandemia? Sim, nós estamos pior do que Espanha, do que Itália, que passaram por uma crise gravíssima, mas quando perceberam o problema que estavam, adotaram a solução dentro do que nós conhecemos. Nós não sabemos ainda entender a questão econômica no seu todo, mas nós sabemos entender a questão de saúde. E nós temos que reagir nos orientando pelo que a gente sabe, e não pelo que a gente não sabe. Não é à toa que, onde esse debate acontece, saúde versus economia, a economia vai mal também. A crise econômica, ninguém sabe como resolver um problema de uma economia interconectada no meio de uma pandemia. Ninguém sabe. Vamos ter que descobrir isso na tora. Vamos ter que descobrir isso na raça. Mas usemos os nossos escudos para os outros lados da crise. Usemos nossos escudos e tenhamos consciência de que cada atitude individual protege a sociedade. Não adianta nada eu querer ir para o bar dizendo quem não quer não vá, só vai quem quer, ninguém está obrigando nada a ninguém, sem entender que isso daqui eu não uso para me proteger, eu uso para te proteger. Eu uso para impedir que, caso eu esteja com o vírus, passe para você. A máscara serve como proteção individual, mas serve principalmente como proteção social. A higiene das mãos, o isolamento social serve para proteger os outros.
Isso vale principalmente para quem acha que está imune à doença, acha que por ser jovem, por ter passado de atleta, ou por qualquer outro motivo, ou porque não se importa com a própria saúde, acha que está tudo bem, que é uma gripezinha e que está ok. O problema é que se você se infectar, você não se infecta sozinho. Nós temos que ter consciência social. Nós temos que nos apoiar na ciência e não nos deuses. Gente, Meca fechou. O Vaticano fechou. Pensem nisso. Pensem que o vírus não é... O problema não é você pegar, é você transmitir. Eu não tô falando nada com nada. Esse vídeo não tá legal, não vou levar não. Sem up. Ah, foda-se. Vou dar up sim. Complicado, eu não sei nem o que eu quero falar, gente. Mas assim, tentem se orientar, escolham a voz da razão. Não é uma questão política. Se protejam. Protejam quem está do seu lado. E lembre-se que às vezes fazer coisas prazerosas fica difícil. Lembre-se que às vezes a gente entra em pânico e quer consultar os deuses. Mas quem vai nos tirar dessa é a ciência. Não tem outra escolha. É um fenômeno natural. Se isolem. Ainda dá tempo. São 70 mil já que morreram. Pode ser muito mais. Vamos evitar isso. Ainda dá tempo, gente. Quem tiver que trabalhar, trabalhe com todo cuidado. Agradeço aqueles que estão na linha de frente. Quem puder não trabalhar, não trabalhe. E a todos, não vá ao bar, não vá à praia. Sério. O mais importante hoje é preservar a vida dos outros, como um coletivo. Tá ok? Sei lá se esse vídeo tá bom, tá ruim. Mas eu preciso falar e preciso acreditar que pelo menos uma pessoa está escutando. As bênçãos de Cthulhu acompanhem vocês. Sonhem todos comigo.